Bom dia, né, meus amores? Vamos dar início aí à nossa aula de língua portuguesa com o assunto sinais de pontuação, certo? Eu preparei um slide e vou falando e vou passando aí no decorrer da nossa aula. Para que servem os sinais de pontuação? Vocês já pararam alguma vez para saber para que serviu os sinais de pontuação? Né? É interessante, às vezes escrevemos um texto sem sinais, sem nenhuma vírgula, sem nenhum ponto final, sem uma interrogação. E aí para que serve esses sinais de pontuação? Então, os sinais de pontuação, eles servem para estruturar a frase e dar sentido ao que se pretende transmitir. Então, se eu pretendo transmitir algum espanto, alguma pergunta, finalizar algum assunto, então os sinais de pontuação ele tem como essa função, certo? De estruturar a frase, dar mais sentido à frase. Aí, ó, eu tenho a vírgula, certo? Indica uma pequena pausa na frase ou separar palavras e frase. Exemplo, mamãe comprou banana, manga, maçã e uva, certo? Essa vírgula aí eu estou usando para fazer uma listagem de frutas que a mamãe comprou. Eu posso citar também outros exemplos, numa listagem de nomes de pessoas, compras de remédio, certo? Então, isso aí é uma pequena pausa, certo? Depois aí nós temos o uso do ponto e vírgula, certo? Que é um pontinho mais a vírgula. O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto, certo? Então, ela nem pode ser curta a pausa e nem pode ser longa demais. Quando a melodia da frase indica um tom ligeiramente descendente, mas capaz de assinalar que o período não terminou. Nesse exemplo aí tem uns trabalham, outros descansam, certo? E tá aí o uso do ponto e vírgula. 2 pontos. Usado para avisar que uma personagem vai falar ou quem vai se indicar uma listagem, certo? Ao lado eu tenho aí esse exemplo. Toda mensagem tem 2 pontos de extração. Aí eu uso aí dos 2 pontos, positivo e negativo. Mas quem escolhe qualquer absolve. Então, quando eu estou indicando aí esses 2 pontos, eu estou fazendo uma listagem, certo? Então, isso aí é um exemplo de 2 pontos. Ponto final, usado para mostrar que terminou de escrever uma frase ou um pensamento. Então, quando eu digo ponto final, já está dizendo que o assunto encerrou, que tudo está encerrado. Falar sem aspa, amar sem interrogação, sonhar com reticência, viver e ponto final. Então, esse pontinho aí, ó, tá vendo? Tá indicando que a frase acabou. Gente, aí é o ponto final, como a gente tava falando, né? É o ponto que tudo encerra. Então, o pensamento encerra, o escrever também encerra, certo? E em seguida nós temos o ponto de interrogação, usado quando se está escrevendo uma pergunta. Quando eu estou relacionando em questões da frase perguntando, eu vou usar o ponto de interrogação. Tipo, quantos anos você tem? Onde você mora? Qual é o seu bairro? Qual a escola que você estuda? Que série você faz? Então, eu vou sempre estar perguntando e eu vou sempre usar o ponto de interrogação. Ao lado tem um exemplo aí de Chico, perguntador. Sou muito curioso. Estou sempre no final das frases interrogativas. Exemplo. Por quê? Como? Quem? Qual? Quem? Onde? Então, esse nome aí desse personagem, Chico Perguntador, já vai dizendo que ele gosta de perguntar. Então, geralmente, quando a gente vai perguntar, usa essas palavrinhas aí ao lado, mais o sinal de interrogação. O ponto de exclamação, usado quando se mostra sentimento de susto, alegria, grito e espanto, certo? Então, se eu vou mostrar um sentimento, se eu vou mostrar um espanto, uma alegria, como socorro, ui, ai, né? Isso eu vou usar a exclamação.
Então, Bento exclamador. Estou sempre no final das frases exclamativas, sempre que... o exemplo é, que menino bonito, ou, hã. Então, isso aí são exemplos de frases exclamativas. Em seguida aí, depois do ponto de exclamação, nós vamos ter reticência, usado quando não se termina de escrever uma frase e o leitor fica pensando no final. Ao lado aí eu tenho um exemplo. Sou toda reticência, gosto de ser suspensão, às vezes interrupção, excitação, possibilidades e até mesmo reflexão. Então, quando eu uso a reticência, é quando o leitor, certo? Quando o escritor, ele quer dizer algo a mais, mas ele ainda está pensando no final, certo? Então, ele não tem o final garantido, então ele coloca a reticência para dizer que algo ainda vai ser concluído, certo? Às vezes você também encontra a reticência no início da frase. Isso quer dizer que pensamento antes daquela frase, daquele pedacinho da frase, ainda existe também. O próximo é travessão. Indica a fala de alguém. Exemplo: a professora falou, criança, abra o livro. Quando eu tenho esse travessão aí, geralmente vai ser uma fala de alguém, um personagem, certo? Num texto. Se você encontrar esse tracinho antes da frase, isso quer dizer já que é uma fala de um personagem. Aspas são usadas para indicar citações ou para chamar a atenção sobre uma palavra ou uma expressão. Exemplos aí, ó. Olá, mundo. Estes exemplos possuem aspas. Olá, mundo. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas. O operador é usado na visual para realizar a operação quociente. Então, essas aspas aí é sempre para me incitar algo, certo? Algo que eu quero chamar a atenção, algo que eu quero falar com a expressão mais abundante, entendeu? Quero chamar a atenção daquela frase, certo? Às vezes a gente tá falando alguma coisa e a gente faz uma expressão de como aspas, né? Com os dedos assim, ó, aspas. Então, isso quer dizer que algo tem que chamar a atenção sobre algo. Então, boa aula, né? E qualquer coisa, entre em contato. Beijos, né? Tis Maiana. E tchau.